Vamos lá, Raikel. Acertou ou não acertou não? Acertou. Raikel. É que eu sempre falei, Raikel, aí vem gravar. Eu quero que você fale um pouco sobre o histórico da lei de inspeção predial pelo país. Certo, vamos lá. Bem, as leis de inspeção predial elas são municipais e ela surgiu com base na lei de incorporação imobiliária, certo? Sim. Com base nessa lei, houveram vários municípios que foram puxando, digamos assim, o que seria o embrião do que seria uma lei de inspeção predial hoje, certo? A primeira delas foi em Recife, por incrível que pareça, foi em 2007, né? Lá ela cita sobre a questão da vistoria predial. Essa vistoria não exatamente é uma vistoria técnica, certo? Ela se trata de simplesmente uma vistoria, de fato, uma observação, até leiga, em certos pontos, para que se observe se existe a necessidade de realizar uma intervenção mais séria. Mas essa lei hoje foi atualizada, vale citar. Isso digamos assim, nós estamos em um contexto histórico que aconteceu em 2007. Também, após a criação dessa lei, em São Paulo ela chegou em 2010, certo? Que seria a segunda na ordem. Aí a lei de São Paulo ela já surgiu com parte num plano de manutenção, operação e controle, que eles chamam lá de PMOC, certo? Aqui em Fortaleza ele não faz essa exigência, propriamente dito, mas que, digamos assim, ela exige existe uma questão por trás dessa evolução, que é a manutenção em si do edifício, não a questão só da inspeção predial, certo? Sim. Então, para isso, eles pediram um plano de manutenção e dentro desse plano de manutenção existe a inspeção predial, certo? Então, para instituir a obrigatoriedade da inspeção predial dentro do plano de manutenção das edificações, eles criaram a lei também de inspeção predial. Então, antigamente só se observava, né? Não tinha lei de obrigação de nada do edifício. Não, realmente. Ia caindo assim, chama o engenheiro ali, chama o pedreiro, chama o eletricista. E isso é um cenário que hoje a gente pode observar em vários municípios do país, certo? O que acontece hoje é que só alguns municípios possuem uma lei que exige isso, certo? O que hoje nós temos a nível nacional, vamos dizer assim, seria uma norma, certo? Uma normativa que estabelece rotinas de manutenção para edificações. A edificação ela deve seguir essa normativa estabelece que deve ser realizado um vistoriamento na edificação a cada 6 meses, certo? Ela não precisa ser uma vistoria técnica, ela só precisa ser observada para que esteja tudo ok. Caso haja alguma irregularidade, algo que à vista de um leigo ali, digamos assim, existe um problema pior por trás daquilo, ele deve consultar um técnico habilitado para dar um parecer técnico em cima disso, né? Eu gosto só de contar uma historinha. Às vezes você tem um problema minúsculo acontecendo ali, vazamento, vamos dizer assim. É uma tubulação que está pegando no ferro, vai corroer, vai derrubar o prédio. E às vezes é uma coisa muito grande que é mostrada ali, às olhos de um leigo, né? Parece um terremoto. E nem às vezes um vazamentozinho que aparece ali, que lá pode estar causando uma questão lá na estrutura. E aí essa questão de, eu estou puxando isso aí por causa tu falou não, antigamente só se observava, né? Isso. E agora não, é obrigatório isso, né? Isso, pois é. Agora imagina essas observações desses anos todos pra cá, né? Mas é a evolução da manutenção, enfim, das leis e das obrigações que a gente tem que ter com o edifício, né? Então essa lei de São Paulo, ela partiu e serviu de influência para todos os outros grandes municípios do Brasil. Daí a gente pode citar, por exemplo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, Salvador, e inclusive respingando aqui em Fortaleza, né? Que aí o que fez esse respingo aqui em Fortaleza foi a questão do desabamento de uma laje do edifício, né? Que chegou a causar danos a vidas e nesse sentido, digamos assim, sensibilizou uma cúpula política que trouxe a necessidade de se, digamos assim, forjar uma lei para atender aos casos de manutenção do condomínio, certo?